Em primeiro lugar, eu não poderia deixar de agradecer o Alcino por ter acatado a sugestão na época fora, né, do professor Maurício, de montar esse fórum de direito da cidade aqui na Escola da Magistratura, trazer temas que às vezes são complexos e que às vezes são debatidos no próprio judiciário e às vezes em confronto com a própria opinião da academia e mesmo assim o debate se manter profícuo como deve ser, né? Um debate de ideias, um debate que faça o conhecimento científico se aprimorar. Aliás, ele é feito disso, longe de terraplanismos, né? Mas a dúvida metódica, a dúvida sistemática é a única forma de a ciência progredir. Então, esse debate, academia, judiciário, administração pública, então isso tudo é fundamental para a gente tentar construir isso que é tão difícil, né? Uma cidade melhor, mas que no fundo é o que está por detrás, é o elan, né, de todos que de alguma forma produzem, debatem e estão aqui querendo discutir a cidade. Então não poderia deixar de fazer sempre esse agradecimento. Agradecer também ao Emerson pela organização, essa capacidade, né, que o professor Emerson tem de organização administrativa, organização acadêmica, né, esse auditório lotado, pessoas que apresentaram artigos, que vão discutir também à tarde, que vão manter. Então, Emerson, isso, assim, né, é muito bacana de ver, sabe? E agradeço pelo convite, principalmente pelos desafios que ele não fez em vão, não, tá? Gostei muito também da sua palestra, professor, não o tinha ainda ouvido falar, só conhecia, né, pelos escritos, mas ele fez esse desafio de tirar da zona do conforto e trazer para outros temas, cujas palestras não estivessem prontas, né? Então, foi muito bom, e aí, no seu caso, foi tratar da moradia, e o tema que me foi designado, e essa provocação é uma provocação também científica, né, na verdade, uma provocação intelectual que a gente faz com os nossos alunos, faz entre si também. Então, tá de parabéns, Emerson, tá? Pelo lançamento dos livros também, pela forma como, né, tá colocando cientificamente, sistematizando essa regulação urbana dentro do direito da cidade, pela sua contribuição para o nosso programa de pós-graduação também. Não vou deixar de fazer também agradecimentos especiais a todos que estão aqui presentes, mas, em especial, algumas pessoas que sempre acompanham, né, as nossas tentativas assim, de diálogo institucional. Alunos da pós-graduação, atuais e antigos, Carlos, Carol, Leonardo, que estão aqui, Mônica, Marcela, que são da administração pública, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, também envolvidas com o novo plano do diretor da cidade, buscando aqui novos ares. Júlia, a invicta, né, também da administração municipal. Outras pessoas que estão sempre também, né, nos acompanhando, assim, fico muito feliz de vê-los aqui, muito feliz de ver gente nova, companheiros de comissões temáticas da OAB, enfim, um público que está interessado em entender os problemas da cidade. O meu tema, o tema que me foi designado, foi sustentabilidade e estatuto da metrópole, perspectivas para as cidades brasileiras. A primeira contextualização que eu gostaria de fazer para que nós tenhamos um pensamento coletivo a respeito desse tema era deixar uma pergunta no início para que no final a gente tente, cada um consigo mesmo e nós depois em conjunto, esboçar uma resposta. Leonardo Boff diz que nós podemos ser mais com menos. Eu deixo essa pergunta com vocês ao longo dessa fala. Podemos ser mais com menos? A sustentabilidade é só uma questão jurídica? É só uma questão que se analisa do ponto de vista ambiental, econômico ou social? Ou ela também é uma postura filosófica do ser humano para com o mundo em que ele vive?
até 2050 seremos 9 bilhões, quase 10 bilhões de pessoas no mundo dividindo essa mesma casa chamada, por enquanto, só o planeta Terra. Podemos ser mais? Com menos? Teremos menos espaço e seremos muitos mais. Qual é a nossa perspectiva de sustentabilidade neste contexto? Este, então, é a contextualização para o tema de que nós vamos tratar. O conceito de sustentabilidade, vou pegar aqui um clássico, que é o Ignaz Sachs, ele tem várias vertentes para o conceito de sustentabilidade. Eu vou usar 3 principais, que são aquelas que vão se repetir no Estatuto da Cidade, que é a vertente da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Neste conceito, o que seria sustentabilidade? A garantia da utilização de recursos naturais, da divisão de bens, que são necessariamente escassos, e de eficiência econômica pelas gerações presentes, de tal forma que nós não possamos comprometer a sobrevivência das gerações futuras. Este é o conceito de sustentabilidade sob essas 3 vertentes. A primeira vez que apareceu uma disposição sobre desenvolvimento sustentável, e aqui eu vou falar num segundo tópico. Desculpa, eu acabei não fazendo o roteiro, não mostrando o roteiro para vocês. Nos relatórios internacionais, embora nós venhamos a perceber logo adiante que o direito à cidade sustentável é uma interseção entre o direito ambiental e o direito à cidade, na verdade, os documentos internacionais a respeito do tema, caminharam em paralelo. Vejam, o primeiro documento de direito ambiental que tratou do desenvolvimento sustentável foi o chamado relatório Brundtland, porque era o nome da primeira-ministra da Noruega que tratava desse tema. Ela escreveu um relatório chamado Nosso Futuro Comum. É nosso futuro comum, nossa casa comum. Nosso futuro comum. E lá ela dizia o conceito de desenvolvimento sustentável no seguinte sentido: é preciso suprir as necessidades da geração presente sem afetar as habilidades das gerações futuras para prover as suas. Ali era o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável. Ao longo do tempo, tiveram vários outros documentos internacionais. Nós tivemos a ECO 92, que vai tratar do tema do desenvolvimento sustentável. Tivemos a Rio+10, tivemos a Rio+20. O conceito de sustentabilidade, então, foi ganhando novos vieses, novas facetas, novos matizes. Não se preocupou mais só com a questão, stricto sensu, ambiental, como nós vimos com o teórico principal, Sachs, e ela teve várias outras facetas. E já na Agenda 30 do Desenvolvimento Sustentável, que são os objetivos, né, para a gente atingir em pelo menos 20 anos, o conceito de sustentabilidade já envolve a erradicação da pobreza extrema. Não é possível ser uma cidade ou um mundo sustentável com pobreza extrema, a igualdade de gênero e a inclusão social. Vejam que a faceta social acabou também ganhando uma proeminência maior em relação ao conceito de sustentabilidade ambiental do que havia antes. Nossa, será que a gente está falando de algo tão diferente assim, o meio ambiente, do direito à cidade? Afinal de contas, o meio ambiente também engloba não só o meio ambiente natural, como o meio ambiente artificial. Se não podemos falar em cidades sustentáveis com pobreza extrema, estamos falando não só do ambiente natural, estamos falando também não só dos direitos aos animais, aos seres vivos não humanos, estamos falando também dos seres vivos, das cidades vivas, de quem nelas moram e de como elas as constroem. Paralelamente, quais foram os grandes documentos internacionais a respeito do direito à cidade? A gente pode começar lá na década de 30 com a Carta de Atenas. A Carta de Atenas, na época, dizia que a gente só tinha 4 funções principais
da cidade, que era habitar, e olha que elas são, obviamente, atualíssimas até hoje, se movimentar, circular, ter lazer, é também um direito à cidade, é também um direito fundamental do cidadão, ter lazer, e trabalhar. Ah, mas isso está muito distante da nossa realidade. Lembre que quando houve os movimentos de rua em 2013 ou 2016, foi 13 ou 16? Foi 13. 13. Em 2013, havia uma acusação de que eles não tinham uma unidade ideológica própria. Era um movimento disperso, cada um lá com a sua demanda. Mas vejam, o direito à cidade, ele foi para muito além dessas funções. Principalmente depois da Constituição de 88, a gente tem direito à educação básica, a gente tem o direito à saúde, então tinha o direito também ao lazer. Nessas movimentações você via placas dizendo: eu quero saúde padrão FIFA, eu quero poder ir ao Maracanã, cadê a Geral, que não foi tombada como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Então, havia sim, começou com o aumento da passagem, que é o direito, né, de ir e vir. Então, esses elementos todos trazem, para mim, uma unidade epistemológica, uma unidade ideológica, sim, por trás desses movimentos, que era efetivamente o direito à cidade. Estava lá na Carta de Atenas, de 1930. Depois nós tivemos as famosas habitats, que vão defender assentamentos humanos sustentáveis. O direito à moradia sustentável, o direito à moradia adequada, em que se superem todos aqueles déficits, né, que o professor Tiago acabou de mencionar há pouco, e que incorpore também outros elementos, como a segurança da posse, como a segurança da propriedade, e que envolvam outras discussões, porque mesmo pensem numa reforma edilícia, em que você admite unidades menores, pode ser que o adensamento populacional gere déficit habitacional. Então, muitas vezes, aquilo que parece ser um incremento, né, uma melhoria das condições de vida da cidade, pode significar um aumento do déficit habitacional. São né, face e contraface de uma mesma moeda que a gente tem que estar sempre também preocupado em olhar. E a Habitat 3 vem falar no direito à cidade. Mas vejam, então, todos esses documentos internacionais, embora tenham caminhado em paralelo, convergiram para um objetivo comum. Objetivo comum esse, que, a meu ver, já estava estampado na Constituição de 88. A Constituição de 88 já falava na função social da cidade, já toda essa construção teórica, né, já foi aqui tão bem delineada pelo professor Emerson, já falava na função social da sociedade, já falava também na necessidade de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de tal forma que o futuro, as próximas gerações, tivessem, né, a sobrevivência do globo garantida. Portanto, a Constituição de 88 já trata do direito a cidades sustentáveis. Eu diria até mais, se o núcleo intangível da Constituição é uma garantia intergeracional de que aquela feição do nosso Estado, aquele núcleo essencial do Estado, aquelas nossas cláusulas intangíveis, não serão modificadas, graças a Deus, desculpem aqui fazer essa aclamação, né, pouco laica num discurso científico, mas estamos, graças a estas cláusulas, livres dessas maiorias circunstanciais e tão perigosas por um Estado democrático de direito que nós construímos com sangue, suor e lágrimas. Em tempos de terraplanismos, a garantia dessas liberdades e desses direitos consagrados como intangíveis podem ser a nossa esperança de que, se eles não forem considerados só os direitos individuais, se eles puderem se expandir também para direitos coletivos que são difusos, o nosso direito a cidades sustentáveis estará lá. O nosso direito não só a cidades sustentáveis, né? O nosso direito a espaços verdes também estará lá. O nosso direito a garantir a sobrevivência de futuras gerações também estará lá. Mas voltando aqui ao campo estritamente técnico,
Para Juarez Freitas, por exemplo, a sustentabilidade, portanto, seria um princípio constitucional, que ele chama de direito ao futuro. Não haverá direito ao futuro, porém, se nós não cuidarmos do presente. É um pacto intergeracional. Canutilho também defende a sustentabilidade como um princípio constitucional, vai além. Entende, então, que o Estado de Direito não é só mais um Estado democrático de direito, é um Estado democrático de direito ambiental. E a Constituição de 88, consagrando esse direito à cidade sustentável, vai servir de baliza para uma série de outras legislações infraconstitucionais, entre as quais, obviamente, o Estatuto da Cidade. Lá no Estatuto da Cidade está dito o que são considerados como uma das suas diretrizes estão as cidades sustentáveis. E numa dessas agendas, numa dessas declarações internacionais, houve a Agenda 21, que ao mesmo tempo uniu a Agenda Verde, que seria ambiental, com a Agenda Marrom, que seria a Agenda das infraestruturas, a Agenda do direito à cidade, com a Agenda Azul, que seria hídrica. Vocês vejam as grandes crises pelas quais, no momento, estamos passando. O professor Ricardo Lira, que foi nosso professor no Direito da Cidade, ele costumava dizer que a guerra do futuro não é a guerra do petróleo, é a guerra da água. Então, a cidade sustentável também parte, da premissa da sustentabilidade dos nossos mananciais de água. Como construir isso e conciliar isso com o direito à moradia. É possível haver essa interseção? Claro que é possível haver essa interseção. São também formas de garantia da cidade sustentável em que interesses constitucionais aparentemente colidentes podem conviver. É possível essa coexistência. A gente vai ver mais à frente outros exemplos dessas possíveis interseções. Mas o Estatuto da Cidade, quando trata especificamente das cidades sustentáveis, se restringe no primeiro momento, aparentemente, à Agenda Marrom, porque ele vai dizer que cidades sustentáveis são aquelas que garantem terra urbana, moradia, saneamento, transporte, trabalho e lazer para as presentes e para as futuras gerações. Obviamente que ele tem que ser interpretado em conjunto com toda aquela legislação ambiental. É nosso dever fazer essa sistematicidade e essa interseção para que então você tenha o direito à cidade sustentável. Dizem que meio urbano é um pleonasmo. Será que cidade sustentável também não o será? No dia que o for, é sinal de que efetivamente esse conceito se enraizou, dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do nosso olhar sobre o direito urbanístico, sobre o direito à cidade. Numa outra passagem, o Estatuto da Cidade fala que a produção de consumo de bens e serviços deve ser compatível com a sustentabilidade ambiental, social e econômica. E aí, por isso veio o nosso recorte de escolher essas três vertentes da sustentabilidade para escolher, então, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e uma em específico do STJ que já trataram desse tema. Ou seja, os nossos tribunais, diante dessa pleiade de instrumentos internacionais, diante dessa incontroversa proteção constitucional, mas ao mesmo tempo, por outro lado, diante da consagração constitucional de outros valores que muitas vezes são colocados como antíteses à proteção do meio ambiente, como, por exemplo, o próprio desenvolvimento, aquele desenvolvimento que não se entende como sustentável, como se pode entender por alguns como predatório. Como conciliar esses interesses? Os tribunais já foram chamados a falar a respeito desse tema. Então, no caso do Supremo Tribunal Federal, eu separei em matéria de direito ambiental, fazendo essa separação, porque ela está feita de maneira separada nas decisões, e aí depois na prática da administração pública municipal é que eu vou tentar trazer a interseção. Fazendo essa divisão, o Supremo Tribunal Federal, em matéria ambiental, teve uma primeira grande decisão em que se proibiu a importação, todos devem lembrar aqui,
dos pneus reutilizados, porque agrediria o nosso desenvolvimento, o nosso meio ambiente equilibrado. Hoje em dia, a Europa faz isso com a África. Não conseguiu fazer com o Brasil. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal com base na proteção ao meio ambiente equilibrado, a uma cidade sustentável, a um país, né, na verdade, que garantisse essa sustentabilidade para as suas cidades. A questão da sustentabilidade, sob o ponto de vista ambiental, leva em conta também não só, né, o ambiente verde, mas leva também em conta o direito aos animais. Portanto, outro exemplo que se tem no Supremo Tribunal Federal recente, muito discutido em matéria, né, de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, envolve a briga de galos, as rinhas, né, a proibição, a crueldade humana em relação aos animais. Aquela visão aquela reflexão desde o início, somos sustentáveis? Cuidamos não só do nosso planeta, como de nós mesmos, dos nossos animais, das nossas florestas, como deveríamos? Compramos mais do que precisamos ou precisamos mais do que compramos? São questões que envolvem a sustentabilidade. Portanto, o Supremo foi chamado a falar, mas poucas vezes, são poucas as decisões, eu diria, emblemáticas a respeito do tema. No STF, o STJ, a gente tem lá o Herman Benjamin, né? Então, dá uma contrabalançada significativa. E aí, já que eu estou falando do ambiental, isso está num outro artigo, eu não vou poder deixar de citar, uma decisão em que se discutia se poderia ser desafetado um bem público federal para construir, que era uma praça pública, para a construção de um prédio, de uma repartição pública. Ele, embora não tendo podido entrar no mérito, decidir o mérito, dele tratou. Dele tratou justamente com base no direito às cidades sustentáveis, que é aquela perspectiva social, acho que eu iria falar mais à frente, mas estou adiantando porque ele fez esse link entre o meio ambiente equilibrado e a cidade e a função social da cidade. Sustentabilidade social passa também, como nós vimos num dos últimos documentos internacionais, pela proteção às minorias, pela proibição às discriminações, pela igualdade de gênero. E onde está o local, gente? Nós moramos na cidade do Rio de Janeiro, o local maior do encontro gratuito, do encontro democrático, do encontro em que esse reconhecimento recíproco, involuntariamente, acontece de maneira natural na cidade do Rio de Janeiro, ou nas cidades brasileiras em geral. No Rio de Janeiro, a gente tem o privilégio da praia também, mas nas cidades em geral, é a praia e a praça, os parques, os equipamentos coletivos. Então, ele dizia, entrando no mérito, ele vai dizer, olha, existe um limite para essa regulação dominial, ainda que seja para você desafetar para um bem especial. E ele diz assim: tais espaços públicos são modernamente objeto de disciplina pelo planejamento urbano, nos termos do artigo 2º da Lei do Estatuto da Cidade, e concorre, entre seus vários benefícios supraindividuais e intangíveis, para dissolver ou amenizar diferenças que separam os seres humanos na esteira da generosa acessibilidade que lhes é própria. Por isso mesmo, fortalecem o sentimento de comunidade, mitigam o egoísmo e o exclusivismo do domínio privado e viabilizam nobres aspirações democráticas de paridade e igualdade, já que neles convivem os multifacetários matizes da população, abertos a todos e compartilhados por todos, mesmo os indesejáveis, e eu acrescento, mesmo os invisíveis, sem discriminação de classe, raça, gênero, credo ou moda. É não só o direito ao verde, é não só o direito à sustentabilidade ambiental, é o direito também à sustentabilidade
social. É o direito também a uma sociedade, a uma cidade plural, que reconheça as suas diferenças e que conviva com elas de uma maneira não só democrática, como diria até mais cortês, né? O Habermas tem um livro que fala sobre o outro, você respeitar o outro. Hoje, você mais do que respeitar o outro e se colocar no lugar do outro, é adquirir talvez facetas do outro que sejam melhores que as nossas, porque elas existem, e por que não buscar essa identidade não só em si como no outro? Você é sustentável do ponto de vista ambiental? Você é sustentável também do ponto de vista humano? Essas são questões sobre as quais nós temos que nos questionar e que envolvem também o conceito de sustentabilidade. Das decisões do STF em matéria de direito à cidade, então, havia essa do STJ, que eu acabei fazendo a interseção entre ambiental e direito à cidade. E no STF, em relação a essa sustentabilidade do ponto de vista social, de reconhecimento das minorias ou da igualdade de gênero, nós temos diversas, plurimas decisões. Eu chamaria de uma cidade plural. Decisão do STF a respeito da igualdade de gênero. Já havia lá a proibição a limitação do salário maternidade no caso do auxílio à gestante. Era uma discriminação de gênero necessária naquela circunstância para que ela não fosse prejudicada, a mulher não fosse prejudicada no ambiente de trabalho. Em relação às minorias, né, ou as opções identitárias, a equiparação do casamento à união estável, onde está o Código Civil, união estável ao casamento entre pessoas de sexos diversos, leia-se, ou entre homem e mulher, leia-se entre pessoas. Não importa quais sejam, ou como queiram ser, ou como se comportem. Essa escolha constitucional é livre. Em matéria de escolha identitária, a possibilidade da escolha do nome social, de como se quer ser tratado. Isso parece tão distante da sustentabilidade, distante para quem é hétero, para quem nunca sofreu bullying, para quem nunca foi pobre, para quem nunca sofreu na pele qualquer tipo de preconceito. Não é desimportante para quem consegue fazer o exercício de colocar-se no lugar deste outro e entender esse sofrimento desde os primórdios. E que, portanto, numa cidade sustentável, do ponto de vista humano, essas diferenças têm que ser minimizadas. Ações positivas têm que ser feitas. E tanto o ambiente, a questão ambiental, quanto a questão econômica de trabalho e renda, quanto a questão humana, têm que ser respeitadas. Portanto, o direito à cidade sustentável, o meio ambiente cultural e ecologicamente equilibrado, na verdade, me parecem quase sinônimos que estão lá estampados na Constituição. Afora as decisões judiciais, é possível fazer planejamento urbano, direito à cidade, pensando em aspectos ambientais? Claro que é possível. Hoje mesmo teríamos a palestra de uma professora falando sobre mobilidade urbana com energia limpa. Limpíssima seria a propulsão humana, né? As patinetes, a propulsão humana. Isso é melhor ainda, porque a gente ainda fica em forma. Mas a patinete elétrica também é uma micromobilidade que pode fazer parte de um planejamento urbano, de gestão, inclusive, da própria cidade, com o cuidado da patinete, a patinete, não ficar em qualquer lugar, ter que ser, né, removida num curto espaço de tempo para um lugar de parqueamento próprio, porque a ordenação da cidade também exige que você garanta a micromobilidade de quem pode andar de patinete, mas garanta também a mobilidade do transeunte ou do pedestre, que é idoso ou que está com uma criança e que também não pode correr riscos em razão disso. O planejamento urbano pode pensar fomentos a questões ambientais?
Claro que pode. Pode ter ICMS verde, pode ter IPTU verde, pode ter normas edilícias que vão facilitar aquelas construções que têm reuso de água. Pode construir casas populares, como lá em Juazeiro do Norte, em que o programa Minha Casa Minha Vida é feito com placas fotovoltaicas para justamente a energia solar utilizada, aquele excedente que é gerado por ela. Você tem não só energia limpa dentro desse planejamento urbano, como também ele se reverte para aquele condomínio de baixa renda. E você também pode capacitar as pessoas que estão ali para serem elas aquelas que serão a mão de obra utilizada para a manutenção desse sistema. Isso é planejamento urbano sustentável sob os vários matizes: ambiental, energia limpa, econômico, geração de renda e também social, levando em conta a necessidade de quem precisa. E para a cidade toda, existem novas formas de vida urbana, não só esse compartilhamento de modais. Por que não sermos mais sustentáveis? Dividir carro elétrico, como tem Paris, dividir a patinete elétrica, dividir a bicicleta, a propulsão humana. Economia solidária, coworking. Por que essa mesa é minha, né? No serviço público, então, a gente tem muito mais essa noção de que aquele espaço é meu, quando justamente aquele que não é seu mesmo. Aquele é de todos. Por que não? Por que não novas baias, novos espaços compartilhados de trabalho? Por que o computador é seu? Leva o HD externo. Você não quer que vejam lá os seus... Agora, HD externo para os seus documentos pessoais, porque se for um parecer que se tornou público, ele é de todos. Pelo contrário, joga na internet. Não é para ficar em HD nenhum. É essa nova forma de encarar, né, o mundo. É a perspectiva, por isso que o Leonardo Boff vai lá. É uma questão até filosófica. Você é sustentável? Nós somos sustentáveis? É uma autorreflexão. É difícil sê-lo. É difícil. Fomos acostumados numa sociedade do ter. Temos que voltar àquela sociedade do ser. O espaço coletivo é o espaço do ser. Onde você é mais feliz? Pesquisas recentes mostraram que você é mais feliz no encontro sábado à noite com os seus amigos do que comprando o carro do ano. Olha que fantástico. Ser feliz no encontro sábado à noite com os seus amigos, compartilhando a vida. Dá mais felicidade do que comprar o carro do ano. Então, talvez é uma reflexão que a gente tenha que ser obrigado a fazer. E, às vezes, é até bom que o seja. Estamos sendo obrigados porque o planeta Terra é o mesmo e a população está se multiplicando. Nós temos que compartilhá-la. Teremos que buscar novas formas de conviver e de viver. Mas, talvez, isso também nos introjete outros valores que também são tão necessários quantos. Por isso se fala tanto nos parques, mais parques e menos muros. Isso me atrapalha profundamente. Corta o meu raciocínio. Isso é um preconceito de gênero, porque não foi utilizado por nenhum dos outros membros. Entendeu? Estou me sentindo aqui discriminada. Para não dizer que não falei das flores, tá vendo? Quebrou meu... Tava tão bom. Para não dizer que eu não falei das flores, porque eu sou muito obediente. O meu tema era... tema que me foi então dado... Saiu do tema, começou a passear. Passei na mobilidade urbana. Era sustentabilidade e estatuto da metrópole. Perspectiva das cidades sustentáveis. Você não me deu 10 minutos. Não fala mais nada. Eu falei só das cidades sustentáveis. O que o Estatuto da Metrópole tem a ver com essa questão? Onde é que estão as cidades sustentáveis, o desenvolvimento sustentável no Estatuto da Metrópole? Os problemas locais, eles desbordaram dos limites territoriais dos municípios. Só que os nossos arquétipos de poder, os nossos escaninhos de poder, continuaram a ser locais, estaduais ou federais. Então é difícil conjugar a realidade com a mistura
das vaidades humanas, das opções partidárias, né, dos feudos políticos. Mas a verdade é que muitos problemas que eram estritamente municipais se tornaram problemas metropolitanos. O Estatuto da Metrópole vem dizer isso. Olha, as cidades se tornaram, muitas vezes, metrópoles, regiões metropolitanas que unem municípios diversos, conurbados, contínuos. Como resolver esses problemas? É preciso que a gente tenha, no mínimo, alguma organização, alguma governança interfederativa para cuidar dessas multiplicidades. E um dos princípios que regem esta governança interfederativa, metropolitana, é aquela que diz que todos eles, diferente das competências comuns, terão competências que serão de titularidade de todos aqueles envolvidos na região metropolitana. Agora vejam como é que por detrás também desse princípio da metropolização existe também o da solidariedade interfederativa, porque significa dizer que, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a capital vai ter que sentar com Japeri, vai ter que sentar com Tanguá, vai ter que compartilhar problemas comuns e tentar resolvê-los. E um dos princípios que envolvem... Não vai falar Maricá, não, né? Mas eu não estou para falar mal. Não, eu estou brincando, lógico que não. É que é pertinho de mim. A questão... lembrei daquela confusão. Não, por favor. Jamais faria nada parecido. O que eu quero dizer é que há diferenças abissais, embora estejamos na mesma região metropolitana, do ponto de vista econômico, social e humano. O IDH é completamente diferente da capital para esses outros municípios. E eles têm que compartilhar e têm que sentar à mesa. Então, existe um princípio de solidariedade federativa por detrás da região metropolitana e um dos princípios que eles têm que obedecer, já vou terminar, é o desenvolvimento sustentável. Portanto, a sustentabilidade também tem que estar por detrás dessas novas organizações metropolitanas. O que se pretende é levar ao contexto da sustentabilidade econômica, ambiental e social para além das cidades, ou seja, para todos os municípios que formam essas aglomerações ou essas regiões metropolitanas. Último tópico. Voltando àquela pergunta inicial do Leonardo Boff. Você é sustentável? Eu separei algumas perguntas do dia a dia para a gente refletir. Somos sustentáveis? Você separa o lixo orgânico do reciclável? Você economiza água, papel e energia? Inclusive, principalmente quando você está no órgão público. Você prefere o transporte público ao individual? Você pratica carona solidária? Você já plantou uma árvore ou ao menos regou uma planta? Você consome mais do que precisa ou precisa mais do que consome? Já experimentou o coworking? Já dividiu a mesa de trabalho com alguém? Já experimentou mudar de ideia? Você distribui riqueza? Participa de projetos sociais? Se não distribui riqueza, distribui o seu talento ou coloca esse seu talento a serviço de outrem? Você pelo menos os respeita? Você gasta com o filho da sua empregada o mesmo que você gasta com o seu bichinho de estimação? Você defende um transexual de uma agressão na rua? Algumas são fáceis de responder. Outras, nem tanto. A minha reflexão final aqui é que para a gente construir cidades sustentáveis, esse planejamento urbano sempre terá que ter um olhar múltiplo, holístico, e que leve em conta não só a volumetria das cidades, os grandes índices urbanísticos, mas também as pessoas que estão vivendo ali. E para terminar mesmo, eu vou citar um lema que eu sempre falo para os meus filhos, mas que se aplica muito bem à questão da sustentabilidade, que diz assim: da natureza nada se leva, a não ser recordações, nada se deixa a não ser pegadas e nada se tira a não ser fotografias. Que façamos isso, então, com a nossa cidade.